Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Ora, dali a 2 dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos. E os sumos sacerdotes e os escribas buscavam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Mas não durante a festa, diziam eles, para não haver talvez algum tumulto entre o povo. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e serem dados aos pobres. E irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhes: deixai-a, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pôde. Embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que eu for pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado para a sua memória o que ela fez. Judas Iscariotes, um dos 12, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A essa notícia, eles alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele buscava a ocasião oportuna para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, em que se molava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem carregando um cântaro de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que devo comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, dirigiu-se ele para lá com os 12. E enquanto estavam sentados à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo me há de entregar. Começaram a entristecer-se e perguntaram-lhe, um após um outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes ele: é um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, segundo o que dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem for traído. Melhor lhe seria que nunca tivesse nascido. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei de novo no reino de Deus. Terminando o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras, e Jesus disse-lhes: vós todos vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Entretanto, Pedro lhe respondeu: ainda que todos se escandalizem de ti,
Eu, porém, nunca. Jesus disse-lhe: Em verdade te digo, hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me terás negado. Mas Pedro repetia com maior ardor: Ainda que seja preciso morrer contigo, não te renegarei. E todos disseram o mesmo. Foram em seguida para o lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Disse-lhes: A minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava, que se fosse possível passasse daquela hora. Abba, Pai, suplicava ele, tudo te é possível, afasta-te de mim esse cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo. Disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os de novo dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. Voltando pela 3ª vez, disse-lhes: Dormi e descansai. Basta. Veio a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Aproxima-se o que me há de entregar. Ainda falava, quando chegou Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele um bando armado de espadas e cacetetes, enviados pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha-lhes dado o seguinte sinal: aquele a quem eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com cuidado. Assim que ele se aproximou de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos circunstantes tirou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhes: Como a um bandido saístes com espadas e cacetes para prender-me. Entretanto, todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpra as Escrituras. Então, todos o abandonaram e fugiram. Seguia-o um jovem coberto somente de um pano de linho, e prenderam-no. Mas lançando ele de si o pano de linho, escapou-lhes despido. Conduziram a Jesus à casa do sumo sacerdote, onde se reuniam todos os sacerdotes, escribas e anciãos. Pedro o foi seguindo de longe até dentro do pátio. Sentou-se junto do fogo com os servos e aquecia-se. Os sumos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não o achavam. Muitos diziam falsos testemunhos contra ele, mas seus depoimentos não concordavam. Levantaram-se então alguns e deram este falso testemunho contra ele. Ouvimo-lo dizer: Eu destruirei este templo feito por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, que não será feito por mãos de homens. Mas nem neste ponto eram coerentes os seus testemunhos. O sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus: Não respondes nada? O que é isto que dizem contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou.
E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então as suas vestes. Para que desejamos ainda testemunhas? Exclamou ele. Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E unanimemente o julgaram merecedor da morte. Alguns começaram a cuspir nele, a tapar-lhe o rosto, a dar-lhe socos e dizer-lhe: adivinha? Os servos igualmente davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Ela fixou os olhos em Pedro, que se aquecia, e disse: também tu estavas com Jesus de Nazaré. Ele negou: não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada, que o vira, começou a dizer aos circunstantes: este faz parte do grupo deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam diziam de novo a Pedro: certamente tu és daqueles, pois és galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. E imediatamente cantou o galo pela segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra que Jesus havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E lembrando-se disso, rompeu em soluços.